o Wallace, o Wallace Borges, porque nós estamos falando hoje, aqui no nosso MG1, sobre as regras de aposentadoria para as pessoas com deficiência. A gente fez um convite para você enviar para a gente a sua dúvida e é ela que a gente vai esclarecer agora com o Wallace e o nosso entrevistado. Boa tarde novamente, Wallace. Oi, Pablo. Vamos sim continuar a nossa conversa aqui esclarecendo as dúvidas sobre as regras de aposentadoria para pessoa com deficiência. E a nossa primeira participação, gostaria que o senhor esclarecesse sobre como fica a situação do PCD, que é servidor público, aqui em Montes Claros, uma vez que o município não tem uma regra específica para esse servidor. Como que fica essa situação? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandado de junção 6455, entendeu que o servidor público municipal com deficiência deve seguir a regra geral, que é a Lei Complementar 142 de 2013, até que o município possa vir legislar. A segunda participação, boa tarde, me chamo Noemi. Gostaria de saber quais são as deficiências que se encaixam nesse requisito de aposentadoria. Noemi, o Estatuto trabalha sobre aquelas que foram citadas, né? Deficiência física, mental, intelectual, sensorial. Mas eu confesso que a interpretação deixa um pouco subjetivo. Então, a ferramenta de trabalho do advogado é a documentação médica. Então, qual que é interessante fazer? Levante a documentação médica, solicite ao seu médico que determine a incapacidade por prazo indeterminado ou definitivo, de caráter permanente, e aí é possível ser apreciado no momento oportuno por uma perícia médica. Minha esposa sofreu um acidente e está incapaz de trabalhar, está sem carteira assinada e não está pagando o INSS. Ela consegue algum tipo de benefício? Outra dúvida. Olha, infelizmente a regra é clara, não contribui, não tem direito a uma série de benefícios que dispõe a Previdência Social. Aqui é interessante estudar quando é que foi a última contribuição previdenciária, se a gente consegue encaixar ali um período de graça, que é um período que não contribui, mas está amparado pelo INSS, senão uma boa estratégia de trabalho é o benefício de prestação continuada que não exige uma contribuição efetiva. A Maria Elza fala com a gente aqui que ela está sentindo diversas dores e tem 25 anos de contribuição. Ela consegue essa aposentadoria por deficiência? Pois bem, é possível sim, Maria Elza, mas quando você me fala que tem dor, que está sentindo dor, eu consigo já imaginar que uma incapacidade laboral. Então, não se preocupe tanto com tamanha contribuição, sendo que a sua doença já está estabelecendo uma incapacidade, a gente pode trabalhar com a invalidez, como por exemplo. A Raine gostaria de... Não tem café. Será que compro no Mercado Livre ou vou até o supermercado? Ela pegou 2 ônibus e um trem. Ele veio em seu carro. Saber se quem sofre com esquizofrenia tem direito de aposentadoria por deficiência. Com certeza, já tem vasta decisões favoráveis na jurisprudência confirmando que esse diagnóstico dá direito sim à aposentadoria da pessoa com deficiência. Boa tarde, me chamo Bruno, gostaria de saber se a pessoa com deficiência que nunca contribuiu com o INSS pode se aposentar tendo essa deficiência permanente. Como que fica essa situação? Pois bem, a lei exige que tenha essa contribuição, seja por idade, que são 180 contribuições, seja por tempo de contribuição, que independe da idade, mas tem que ter ali a contribuição conforme o grau da sua deficiência. Se há a ausência de contribuição previdenciária, mas está ali instalada uma deficiência, possivelmente como incapacidade, aconselho providenciar então o trâmite do BPC. Uma outra participação diz assim: sou servente escolar e estou enfrentando um câncer de mama. Fiz mastectomia total e esvaziamento da axila. Tenho direito de aposentar como PCD ou pedir algum planejamento para outra função? Remanejamento para outra função? Se você pretende aposentar nessa regra que nós estamos trabalhando, sim, é possível, independentemente da sua reabilitação. Agora, cabe a apuração, momento oportuno, se é possível essa reabilitação, se não, será encaminhado para afastamento provisório ou definitivo. A dúvida do Tiago, ele fala assim: tenho mobilidade reduzida devido ao acidente de trabalho.
e sou meio. Ele é meio no caso. Ele tem direito a essa aposentadoria por deficiência? Sem sombra de dúvida, se você tem um diagnóstico, está lá confirmado pelo documento, laudo caracterizador que vai definir qual que é a sua deficiência, o legislador só exige este documento somado aos demais documentos médicos com os exames e as suas devidas contribuições, independentemente de sua categoria. Uma outra participação também fala assim: sou professora e tenho visão monocular. Qual a regra para se aposentar nessa situação? Sabemos que o professor tem uma lei específica para isso. Sabe-se também que a lei complementar, após a reforma, ainda mantém os seus efeitos. Para professores, por conta dessa delicadeza legal, seria interessante saber o tempo, a data do diagnóstico, quanto que foi o início, para a gente saber o efetivo de tempo de contribuição sem deficiência, com deficiência, atividade professor, atividade comum, para então a gente colocar isso na ponta do papel e verificar qual que seria essa previsão. Marcel, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Muitas dúvidas no nosso WhatsApp. A gente abordou algumas aqui sobre o assunto e eu volto com você aí no estúdio. Pablo. Muito obrigado, Wallace, pelas informações e o nosso entrevistado também. Me bateu uma dúvida aqui, se em algum momento essas nossas entrevistas aqui te ajudam também a buscar ou a mudar a sua realidade. Conta pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, a gente quer saber, 988-34-3348. Muito obrigado a vocês aí pelas informações, viu?